Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, boa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais um encontro com a Palavra de Deus. Eu creio que nessa noite Deus vai falar ao seu coração. Compartilhe com todas as suas redes, com as pessoas que você conhece, seja pelo celular, seja pelo computador, não importa qual seja a forma que você vai compartilhar, mas compartilhe essa transmissão com seus amigos. Compartilhe principalmente com as pessoas que estão desanimadas. Compartilhe com pessoas que estejam desmotivadas. E compartilhe com pessoas que estão tristes. Que eu tenho certeza que essa transmissão vai alcançá-las e vai abençoá-las em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Vai compartilhando com todas as pessoas. Enquanto isso, eu vou deixando tudo aqui no jeitinho para que a gente possa entrar na Palavra de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Acho a palavra muito forte. Graças a Deus por isso. Mais um encontro com a Palavra de Deus. Estava já com saudade de poder conectar e ter contato com vocês. Estive na nossa igreja ontem à noite, só para verificar como é que estavam as coisas, meu coração chorou. Até comentei com a minha mãe, a pastora Eliana. Eu estive na igreja, estou saindo da igreja, meu coração está chorando de ver a igreja fechada. Mas eu creio que em breve a gente vai estar com as portas abertas. Você vai poder me visitar, vai poder fazer uma visita lá na nossa igreja, vai poder ouvir a palavra de Deus pessoalmente. Boa noite a minha esposa, boa noite a minha mãe que já está conectada, a pastora Eliana. Até gravou uns vídeos e colocou aí na página do ministério. Boa noite a senhora Roseni, que a graça do Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida, do seu esposo e do seu filho em nome de Jesus. Vai entrando, pessoal, vai compartilhando. Convide aí as pessoas que estão na sua casa agora, para que elas possam de alguma maneira ouvir a voz de Deus. Graças a Deus. Compartilhe com todos aí, em nome de Jesus. Já vou orar, quero orar por você, pela sua família, pela sua casa. E aí depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu já coloquei o tema da mensagem aí, pessoal. Não sei se vocês viram quando vocês conectaram aí na transmissão, já tem o tema da mensagem. Boa noite, tio. Meu tio Carlos, irmão do meu pai. Deus te abençoe, tio, em nome de Jesus. Creia que a palavra de Deus vai te abençoar hoje, em nome de Jesus. E como sempre, minha esposa sempre coloca os meus contatos aí. Se você quiser falar comigo, a Amanda Noffer aí que colocou os meus contatos. Então, através dessas redes, desse telefone aí, você tem contato diretamente comigo. Às vezes quer fazer um atendimento, às vezes quer conversar, quer que eu faça uma oração específica por você. Não hesite em me contatar. Eu estou à disposição e a serviço da obra. Não cobro nada. Não cobro nada para orar, não cobro nada para fazer visita. Aliás, eu não cobro nada, essa é a realidade. De graça eu recebi, de graça eu dou. Então é por isso que eu estou todos os dias conectados, me dedicando para que você possa conhecer um pouco mais da palavra de Deus e da minha pessoa também. Vai compartilhando. Já já nós vamos entrar, vou dar mais 2 minutinhos e aí nós vamos orar. Eu estou compartilhando aqui também, estou vendo algumas coisas.
deixando tudo preparado para que a gente começar a palavra de Deus aqui, nada vai interferir, nada vai nos atrapalhar. Aira e Wesley, boa noite. Pensei em vocês. Falei, eles não vão entrar não vão conectar para ouvir a voz de Deus? Boa noite, que Deus abençoe vocês, a filhinha de vocês. Em breve nós estaremos na nossa igreja. E eu creio que esse tempo está chegando. Para que a gente possa cultuar o Espírito Santo, cultuar o nosso Deus. E estar na presença desse Deus, né? Hoje a gente vai dar uma passeada na Bíblia. Eu gosto quando Deus fala no meu coração e me dá algumas palavras para a gente passear, conhecer os livros, conhecer um pouquinho. Então, se de repente você não conseguir acompanhar, porque como a gente vai andar um pouquinho na Bíblia, anota para você depois meditar, você ler e ter esse contato com a palavra de Deus. Mas se você conseguir acompanhar, normalmente eu falo, né? 2 vezes qual é o livro e o versículo que nós estamos lendo. Já abra a sua Bíblia e deixa aberta no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 23. Mateus, capítulo de número 23. Não leia nada agora, só deixa aberto aí. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você está me ouvindo muito bem, se você está me vendo, se o áudio está muito bom, dá um joinha para mim aí nas opções que aparecem para você aí, só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Se não estiver falhando também, se preferir escrever, pode ficar à vontade e escreva aí. Som ok, imagem ok, e que não está travando aí. Teve uma das transmissões que a gente fez, o pessoal sinalizou depois que estava travando. E depois eu assisti e realmente estava travando. Eu fiquei um pouco chateado. Mas deu para entender. Deu para entender. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aonde você estiver, se puder fechar os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Espírito Santo. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui diante da sua presença mais uma vez. Senhor, mais um encontro com a sua palavra. Eu te agradeço por isso. Agradeço por todas essas pessoas que já estão conectadas, essas pessoas que já estão ouvindo essa oração, que o Senhor possa, através da sua mão, meu Deus, alcançar cada uma dessas pessoas. Eu declaro que todo empecilho, todo impedimento, todo mal que tentar fazer essa pessoa não escutar a sua palavra, nesse momento, está decretada falida a ação do diabo, falida a ação do mal. E essa pessoa, do início ao fim, ela vai escutar, ela vai ouvir, ela vai participar, ela vai se encher da sua presença e ela vai se encher do teu poder. A sua palavra é poder, meu Deus, porque é o teu Espírito Santo, meu Deus, que inspira ou que inspirou tudo que está escrito nesse texto sagrado. E o que vai me inspirar hoje, inclusive no próprio tema dessa mensagem, já foi uma inspiração dada por ti, para que essa pessoa seja motivada no espírito e seja motivada mentalmente. E ela coloque a fé dela, que não é racional e nunca será, mas para que ela tenha liberdade de vencer através da sua palavra, de usar a sua palavra. E eu, como ministro da sua palavra, me disponho nessa hora, e eu creio que todas essas pessoas, meu Deus, que já estão me ouvindo, que me ouvirão depois, estão sendo abençoadas. Eu creio que nesse momento os céus estão abertos para que através dessa palavra essas pessoas compreendam o verdadeiro compromisso, o que ela precisa fazer para ela se destacar e para ela vencer até o final. E quando eu digo vencer até o final, é ela ser um destaque na trajetória dela para ela mesma e não querer mostrar para ninguém, porque eu tenho certeza que no final, se ela perseverar no compromisso com a sua palavra, ela vai vencer
todos os dias, em todos os momentos. E eu, como teu servo, ministro da sua palavra, eu declaro que este momento, o encontro com a sua palavra, está aberto para que essas vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, eu pedi para vocês abrirem Mateus capítulo de número 23, versículo de número 37. Veja o que Jesus ele diz nesse versículo 37 do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, ele fala claramente para todos nós. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o meu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Olha o que Jesus está dizendo para uma cidade, para uma nação, para um povo. Jerusalém, Jerusalém, que mataste ou que mata os profetas. Quantas pessoas já passaram na sua vida pregando a palavra de Deus? Quantas pessoas já se dispuseram em falar com você com relação ao texto sagrado? E aqui pode ser um sentido figurado ou um sentido não figurado. Figurado é matar fisicamente, a pessoa vira óbito. Mas eu acredito que pior do que morrer fisicamente, eu nunca morri fisicamente, mas para que você entenda essa analogia, pior do que morrer fisicamente é você morrer dentro de si. Dentro de si ter algo morto. E Jesus está se dirigindo a você hoje, dizendo: você que matou ou mata os profetas, são as pessoas que se dedicam a você, através da palavra de Deus, simplesmente para te ver feliz, simplesmente para te ver vencendo, simplesmente para que você entre no reino, na terra que o próprio Deus prometeu para você e para a tua família. Não desperdice essa oportunidade de hoje. Não desperdice o tempo oportuno de hoje, para que você possa conhecer a palavra de Deus. A trajetória do que você vai ouvir hoje, ela pode ser aplicada na sua vida. O que você vai ouvir hoje pode ser aplicado na sua vida, na sua história. E você, no final de tudo, reconhecer e saber por que deu certo. O tema da nossa mensagem é: sabe por que deu certo? Sabe por que deu certo? É essa pergunta que em determinados momentos eu vou dizer para você, ou eu vou lhe questionar. Sabe por que deu certo? Jesus começa dizendo o porquê que não dá certo, muitas vezes. Porque as pessoas, elas recebem, ou os homens de Deus, mulheres de Deus, se direcionam até as pessoas, muitos com alguns intuitos ruins, negativos, péssimos. Mas vamos falar hoje, tratar de pessoas que têm a convicção de seu chamado, estão se dedicando a esse chamado que o próprio Senhor Jesus Cristo nos chamou, para levar a palavra dele de salvação para você. Jesus diz: quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eu não estou falando de um abraço físico. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo enviou pessoas até você para que você pudesse ser resgatado dessa tristeza? Quantas pessoas de Deus foram enviadas até você para te resgatar desse fundo do poço? Só que você quer que a gente se levante do poço, a gente caia no poço e levante por você. Esse não é o sentido da vida. Você precisa começar a entender o tema dessa mensagem. Sabe por que deu certo? Então significa que tem um porquê para dar certo. Tem um detalhe para que isso dê certo. Entenda. Você já pensou o que seria ou o que será do mundo se os verdadeiros homens de Deus ou mulheres de Deus forem exterminados? Já parou para pensar como que isso ficaria? Se hoje existem milhares, milhões de homens e mulheres de Deus, que a gente enfrenta tanta coisa, como ficaria só o nosso país
se os homens e mulheres de Deus morressem, fossem exterminados. Se o povo matasse nós que fazemos a obra e muitas vezes nos dedicamos sem receber nada, como ficaria? Essa é a primeira pergunta. Jesus está afirmando claramente, que por várias vezes tentou se aproximar de você. Por diversas vezes, ele tentou se aproximar de você e você rejeitou. Tem noção disso? Quantas vezes você recebeu uma palavra, essa palavra falou com você, você imediatamente acatou essa palavra, mas o tempo foi passando e essa palavra foi caindo no esquecimento. E quando você precisou de ajuda, seria essa palavra que caiu no esquecimento que te ajudaria. Sabe por que deu certo? É isso que eu quero que você entenda. Não vou dar todos os detalhes nesse início, porque eu quero que você acompanhe comigo até o final. O porquê deu certo. E esse é o grande detalhe dessa noite, que eu quero que você preste atenção. Até quando você vai rejeitar o poder de Deus, que é a palavra, na sua vida? Quantas vezes você vai rejeitar a palavra de Deus por não ser o seu interesse principal? Enquanto o seu interesse principal não for a palavra de Deus, não vai dar certo. Não dará certo. Eu não estou somente lhe dando uma informação de que não vai dar certo. Eu estou com toda certeza lhe afirmando que não dará certo. Então vamos começar agora de fato a entrar na palavra de Deus. Mas antes eu vou ler de novo esse versículo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Preste atenção no que você vai começar a ouvir daqui para frente, como que é a dedicação de uma pessoa que tem um compromisso com Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19, no início da Bíblia. É Antigo Testamento. Ou Velho Testamento, não sei. Aí você escolhe qual é a melhor maneira que você quer falar. Antigo ou Velho Testamento. Primeiro Reis, capítulo de número 19, versículo de número 14, diz assim: Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os profetas. Matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles também estão querendo me matar. Agora não é mais Jesus falando. É alguém como eu, disponível para servir. Servir a quem? A você. Como ele estava na época dele, essa pessoa aqui, já eu vou falar o nome dele, estava disposto e disponível a falar do que de fato importa. E eu quero chamar a sua atenção para hoje. Entenda que enquanto você não firmar e reconhecer o seu compromisso com Deus, com a palavra de Deus, eu não estou falando comigo, não estou falando com a igreja, eu estou falando com Deus, com a palavra, com Jesus, não vai dar certo. Não dará certo. E é isso que você precisa entender. Vamos andar. Mas olha o que diz o versículo, final desse versículo.
Eu sou o único que sobrou e estão querendo me matar. Como que a gente consegue vencer a nós mesmos? Como que a gente consegue andar sem crer que Deus é o Todo-Poderoso? Como que a gente consegue viver sem a palavra de Deus? E eu não estou falando isso porque eu sou pastor. Eu não estou falando isso porque eu quero te falar isso. Eu quero falar isso para você, para que você tenha certeza de uma coisa. O próprio Deus está aqui. E até para que você não me julgue com o que você vai ouvir aqui hoje. Eu quero que você se disponha agora a entender uma coisa. Eu quero ler um outro texto aqui para você, que eu estou sentindo de ler para você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A senhora Roseni sinalizou que o som travou. Esse problema está repetindo para mais alguém? Mateus capítulo de número 25. Abre Mateus capítulo 25, pessoal. Eu creio que essa palavra de hoje ela vai lhe ajudar muito. Muito mesmo. Olha o que diz o versículo de número 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Venha e participe da alegria do Senhor. Qual era a característica que tinha este servo? Bom e fiel. Bom e fiel. Você até pode estar sendo bom, mas será que você está sendo fiel? Será que você está se dispondo a ser uma pessoa fiel? Sim ou não? Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Por você ter sido fiel no pouco, o Senhor está dizendo isso. O Senhor desse servo, o chefe dele. Por você ter sido um servo bom e um servo fiel. No pouco, eu vou te colocar no muito. Agora, venha e participe da alegria do seu Senhor, ou seja, participe das minhas coisas. Está conseguindo entender o porquê que deu certo? Porque há uma característica. Ser bom de coração, mas ser bom no que faz. E ser fiel, independente de qualquer coisa que lhe ofereça. Para lhe provar o contrário ou para que você faça algo ao contrário. Mas como que a gente vai entender isso de uma outra maneira? Primeira coisa que você precisa entender, Josué capítulo 5. Josué capítulo de número 5. Deixa aberto aí. Josué capítulo de número 5. Eu
Também estou procurando um outro texto aqui para facilitar a nossa vida. Já achei aqui também. Olha o que diz o versículo de número 9. Josué capítulo 5, versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E é para lá que a gente vai, para Gilgal, entender o grande segredo para vencer na vida. Abra sua Bíblia agora, exatamente em 2 Reis, 2 Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ficar por aqui. Andamos um pouquinho, agora nós vamos ficar por aqui. A palavra de Deus está sendo dita que Deus, ele arrancou o opróbrio de você. Ele arrancou de você exatamente a desonra, a degradação social, a vergonha, o vexame. Ele está dizendo isso. E disse que até hoje, em Gilgal, havia sido estabelecido isso. E nós vamos entender o que de fato é isso. Eu vou ler de novo o versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo qual o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Nós vamos entender o que significa Gilgal em primeiro lugar. A palavra dessa cidade, deste lugar, Gilgal significa círculo de pedras, o início de tudo. Para você talvez seja o início de tudo agora, principalmente por conta dessa pandemia. Vai ser o início de tudo. Então você vai começar fazendo um exercício mental. Deus arrancou de você a desonra. Deus arrancou da sua vida o vexame. E Deus arrancou de você toda a vergonha. E te colocou num lugar que tem um nome chamado Círculo de Pedras. O nome Gilgal significa Círculo de Pedras, o início. O lugar que você vai ser tratado. Gilgal era um lugar para tratar o homem natural, que muitas vezes não consegue enxergar nem o palmo na mão, quanto mais que essa situação vai se normalizar. Que essa situação da sua vida vai normalizar. Comece a ver isso e deixa Deus te tratar, homem natural. Deixa Deus te tratar hoje, mulher natural. A remoção do opróbrio, que Deus está dizendo aqui, de fato, é algo que tem faltado nas pessoas. É a honra. Deus está dizendo para você: eu quero restaurar em você hoje a sua honra. Seja homem ou seja mulher. E não importa o que falaram para você minutos antes de você conectar nessa transmissão. Não importa o que falaram para você ontem. A primeira coisa que Deus vai tratar em você agora é a sua honra. Você só precisa ser bom e fiel. Um servo bom e fiel. E ser fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, no muito, você será colocado. E ainda vai se alegrar com o seu Senhor. Está conseguindo entender isso? Consegue entender qual é a classificação que Deus está colocando você hoje em um lugar de honra? O início de uma grande honra. O princípio de um lugar, ou da fase, não vou dizer uma fase, não, da fase da sua vida que você nunca teve honra, hoje vai começar. A primeira coisa que você precisa entender aqui, vai ser destruído, como foi destruído naquela época. Tudo que for pecado carnal, tudo que representa a carnalidade da sua vida, precisa ser deixado nesse lugar hoje chamado Gilgal. Para que você possa viver essa nova vida. Ter essa oportunidade de viver essa nova vida. Porque hoje, somos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, não é o povo de Israel, somos nós. E esse lugar
você terá as primeiras experiências com Deus. Gilgal é o lugar das primeiras experiências com Deus. O que fará a gente lembrar e trazer aquilo que reforçará a nossa esperança quando passarmos por um momento difícil, ou mais difícil do que o que nós estamos passando hoje, ou você está passando hoje. Então a primeira coisa que Gilgal acontece, o homem natural deixa toda a carnalidade, todo o lado natural dele, para começar a entender sobre uma nova vida, um novo tempo que Deus estabeleceu para você hoje. Gilgal significa o início de um novo tempo para a sua vida. Lembre-se de quando conheceu a Jesus. Se você já conheceu Jesus, ou se você ainda não conheceu Jesus, e hoje é o primeiro contato que você está tendo com essa palavra, não sabia nem que existia isso, Deus está dizendo para você, hoje, se você quiser, é um novo tempo para a sua história profissional. É um novo tempo para a sua vida sentimental. É um novo tempo para a sua vida pessoal. Mas também, e é o primordial, é um novo tempo para a sua vida espiritual. Se você está crendo nisso, Deus, Ele quer falar com você ainda mais. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, ou seja, do início. Teve um início essa história, como a sua vida está tendo um início hoje. Em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Mas antes da gente entender o que é Betel, eu quero que você deixe marcado aí na sua Bíblia, deixa marcadinho aí na sua Bíblia, esse livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 2 também. Deixa marcadinho aí e vamos abrir em Hebreus, capítulo 5, para a gente entender mais algumas coisas. Para a gente poder entender o que é tudo isso que você está ouvindo já. Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo de número 5, é lá quase no final da Bíblia. Já é Novo Testamento. Nós vamos ler 2 versículos desse capítulo 5 de Hebreus. Olha o que diz o verso de número 12. Pois, com efeito, quando deveieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Vou te dar um exemplo. 2 exemplos da mesma coisa. Uma pessoa que ela não tem habilitação, carteira nacional de habilitação, ela pode dirigir, mesmo sabendo conduzir um veículo? Ela pode sair no trânsito, na rua, sim ou não? Responde para você mesmo. Mas se quiser compartilhar aí, diga não. Escreve não. Se você acredita que uma pessoa que não tem a carteira nacional de habilitação, ela não deve dirigir, diga não. Ou se você acha que sim, escreve sim. Ou diga para você mesmo. Aí a escolha é tua, como você quiser. Aqui está sendo dito o seguinte: os cristãos hebreus não tinham progredido. Por que não tinham progredido? Por que não avançou a vida? Porque ainda dependia de alguém. Porque ainda precisava tomar ou comer alimento fraco. Não tinha sustância, então não conseguia avançar. Em outras palavras, uma pessoa
que não tem a idade para tirar a carteira nacional de habilitação, que é 18 anos, ela pode dirigir mesmo sabendo conduzir o veículo? Sim ou não? Esse é o primeiro ponto. Os hebreus não conseguiam avançar justamente porque dependiam de alguém. Ficava limitado. A sua vida ela não vai andar enquanto você depender de alguém. Enquanto você tiver uma atitude de criança, desculpa o termo, desculpa dizer exatamente isso. Enquanto você tiver uma postura de criança, você não vai conseguir avançar. Você não conseguirá avançar na sua vida. Por isso, eu quero dizer para você, se estamos na igreja, é para aprendermos o que nos fortalecerá para vencer as provações que o Senhor nos dará. E para que a gente não desista disso, a gente precisa resistir ao diabo, resistir às tentações, resistir àquilo que representa a carnalidade, que nós estamos deixando aqui neste lugar chamado Gilgal, para que a gente possa progredir, para que a gente possa avançar. Lembra? Círculo de pedras significa início, círculo de pedra. Vamos deixar preso nessas pedras. E Jesus também é a pedra angular. Então, vamos deixar esse lado natural nosso, o seu, neste lugar chamado Gilgal, que é o início de tudo. Abandona o pecado, abandona seus desejos carnais, a vontade de trair, a vontade de mentir, a vontade de se prostituir, de usar droga, de consumir álcool e de outras tantas coisas. Mas deixa hoje, aqui em Gilgal, tudo que você principalmente já identificou que não te faz bem. Que não faz bem para sua família, não faz bem para sua casa. Tá entendendo ou não? Sabe, em Gilgal, vamos voltar lá para 2 Reis, capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 2. Elias disse para Eliseu, Elias é aquele profeta que disse, sobrou só eu, meu Deus. Senhor, eu sempre te servi, sobrou só eu. E mesmo sobrando só eu, ainda querem me matar. Ainda querem me matar. Deus deu uma missão para ele, passar em alguns lugares. Não só para ensinar uma pessoa, mas para ensinar você, mas para que ele pudesse provar que mesmo tendo uma promessa, que a promessa era morrer sem provar da morte, em algum momento ele seria arrebatado, sem provar da morte. Morreria ou não morreria como nós vamos morrer, fisicamente falando, ou se Jesus voltar antes, a gente não prova da morte e a gente vai sem morrer, a morte física mesmo, de enterrar e etc. Esse homem estava prestes a passar por um grande desafio, e eu quero que você entenda, eles estavam em Gilgal, e no finalzinho do versículo 2, Elias diz para Eliseu que Deus havia ordenado que ele fosse para Betel. Sabe quantos quilômetros eles andaram de Gilgal até Betel? 30 quilômetros. Não pense você que ele andou com água fresca, água de coco, um ventilador, alguma coisa assim, não. E não pense você que ele estava com um tênis confortável. Isso daqui é para provar mesmo quem serve e quem não serve. Quem é fiel no pouco, para ser colocado no muito. Se você quer ser alvo das mais ricas bênçãos do Senhor, você precisa ser fiel hoje no pouco. E amanhã a Deus pertence, e eu tenho certeza que se você for um servo bom e fiel, você vai ser colocado na alegria do Senhor. Você será servido e participará de um momento de alegria. Olha o que diz o verso 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor, Deus, hoje tomará o teu Senhor elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu Eliseu, também eu sei, calai-vos. É isso que você precisa fazer. Quando alguém te fizer um convite, quando alguém te oferecer alguma coisa, negue. Quando alguém falar algo negativo para você, tentando parar você de progredir, de investir nesse sonho, invista nesse seu dom.
e alguém fala, não, isso não vai dar certo, olha a crise, que não sei o que, você diz, pare, pare, pare e pare. Pare, pare e pare. Porque eu sei muito bem o Deus que eu tenho servido. O Deus que eu tenho servido. Se essa palavra está indo de encontro a você, é porque você ainda não aprendeu a ser dependente de Deus. Ainda está sendo dependente de alguma coisa, senão Deus. Por isso que você ainda não progrediu. Por isso que ainda você não viveu algo sobrenatural na sua vida. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo para você. E olha o que diz aqui o versículo 4. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Mas antes, eu quero que você entenda o que significa Betel. Betel significa a casa de Deus, o compromisso que você precisa firmar com Ele. Esse é o estágio mais importante dessa nova vida, dessa nova fase que você vai partilhar ou vivenciar a partir de agora. Pois é quando decidimos firmar um compromisso com Deus até o último suspiro da nossa vida, do nosso corpo. Abraão fez o primeiro altar de adoração ao Senhor. Isso está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Suas primeiras adorações ao Senhor. Por quê? Porque decidiu. E o altar foi construído com o quê? Com pedra. É isso que eu quero que você entenda. Jacó teve uma visão do reino de Deus quando ele decidiu comprometer-se com Deus. Ele teve uma visão com Deus. Quando ele decidiu ter um compromisso com Deus. Enquanto você não oferecer para Deus a sua vida como altar de adoração, você não conseguirá ver soluções para os seus problemas. E você não vai conseguir enxergar Deus enquanto você não se comprometer como Jacó, que teve até depois o seu nome transformado para Israel. Uma coisa que não podemos esquecer, pessoal, é que em todos os lugares seremos julgados fazendo coisa certa ou fazendo coisa errada. E não adianta fugir. Não adianta fugir. Você vai ser julgado o tempo inteiro, fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. Vão te julgar. Vão dizer isso de você, aquilo de você. Vão dizer isso e mais aquilo outro de você. Mas em Betel, depois de ter andado 30 quilômetros de Gilgal até Betel, ser de fato levado ainda a ter um compromisso com Deus, a primeira coisa que eu pensaria é, depois de ter andado tudo isso, o Senhor ainda quer que eu te prove que eu preciso de um compromisso? Eu andei 30 quilômetros para chegar até aqui, ainda eu tenho que me dispor dentro da sua casa e dizer que eu quero um compromisso com o Senhor, eu já não estou aqui? É isso que as pessoas dizem. Você me ama? Aí você responde, o que você acha? É a pessoa que quer ouvir. Você me ama? Se eu estou com você tanto tempo, claro que eu te amo. Não, você pode ser acomodado até com essa pessoa aí, porque alguma coisa você tira de proveito. Mas você ama de verdade sua esposa? Você ama de verdade seu marido? Se você ama seu marido, seu esposo, sua esposa, sua mulher, diga para ela agora, eu te amo, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Faça um compromisso com ela de novo. Faça um compromisso com ele de novo. Mas pastor, eu estou casado há 30 anos, há 40 anos. Eu estou fazendo bodas de ouro, 50 anos. Eu tenho que fazer um compromisso? Com certeza, o compromisso é até o final. Como Abraão fez. Assumiu um compromisso com Deus. Está conseguindo entender isso ou não, pessoal? Está conseguindo compreender? Betel é o lugar de compromisso. E você só vai conseguir andar se você firmar esse compromisso hoje. Primeira coisa, Betel, largar largar a sua natureza humana. Egoísta, mesquinha, que fala palavrão, que distorce as coisas, todo mundo te persegue. Chega, larga essas coisas lá em Betel. Senão você não vai conseguir. Enquanto você trouxer com você alguma coisa do seu passado, você não vai conseguir firmar um compromisso com Deus, mesmo andando 30 quilômetros para chegar ali em Betel. Você não vai conseguir. Mas entenda, no versículo 3 diz que
os discípulos dos profetas eram pessoas intelectuais, mas não eram espirituais. Você está mais rodeado de pessoas que são intelectuais do que pessoas que são inteligentes na fé, do que pessoas que são espirituais. Pois isso só vai te acarretar em regressão. Você vai parar. Elas estão, através da sua vida, crescendo e você ficando. Você precisa estar com pessoas espirituais. Pessoas que se dedicam a Deus. Pessoas que te levam a ter um compromisso com a palavra de Deus. Está conseguindo entender, não? Estava ali sendo imposta indiretamente para Eliseu uma missão. E ele tinha que decidir ali se ele ia prosseguir nessa batalha. Ele tinha que decidir isso. Se ele queria avançar para o próximo lugar que Deus havia mandado Elias ir, que é Jericó, ou se ele ia ficar ali mesmo. E tentar, vou tentar um compromisso com Deus. É assim que está a sua vida. Quantos compromissos você já firmou? Quantos finais de anos você disse, o ano que vem eu vou fazer isso para o Senhor, Deus? Quantas? Ainda bem que Deus vê o seu coração, porque se de fato Ele só prestasse atenção no que você fala, você estaria morto. Você estaria morta por prometer e não cumprir. Por ser um homem ou uma mulher sem palavra. Porque Deus prometeu que você teria a oportunidade, a esperança de reconstruir. E é isso que Ele está te ensinando hoje. Por que deu certo? Sabe por que deu certo, que é o tema da mensagem? Você está entendendo por que deu certo? Porque, primeira coisa, você precisa se dispor de algumas coisas. Segunda coisa, firmar um compromisso com quem pode repor as suas necessidades, porque você deixou alguns costumes. Então, alguém precisa repor. E alguém que eu estou falando é Deus, que vai repor algo na sua vida, por você ter deixado a velha criatura, os velhos costumes, para você não voltar a ter, Ele tem que suprir isso na sua vida, de uma maneira que você não sinta falta de mais nada de errado que você fazia. Mas para que você tenha isso, você tem que ter um compromisso. Um homem ou uma mulher não abra intimidade com qualquer pessoa que não tenha um compromisso. Se bem que hoje está tão escancarado. Mas falando de pessoas normais, eu não conto as minhas intimidades para ninguém que eu não tenha intimidade. Não estou falando da parte sexual, não. Estou falando de segredos, objetivos, coisas que eu não tenho uma certa afinidade. E é isso que eu quero que você entenda. Se você não tiver afinidade com Deus, um compromisso com Deus, Ele também não vai revelar para você as visões do reino. Como Jacó teve que se dispor e criar um compromisso com Deus. Assim vai ser com você, assim foi comigo, e assim vai ser com qualquer outra pessoa que queira conhecer a Deus. Primeira coisa é firmar um compromisso com Deus. E olha o que diz o versículo 4. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Eles foram para Jericó. Sabe quantos quilômetros eles andaram de Betel até Jericó? 15 quilômetros. 15. Eu estou falando que eles já andaram aí 45 quilômetros. Mesmo depois de você ter um compromisso com Deus, mesmo depois de você firmar o compromisso com Deus, não pense que as coisas vão ficar mamão com açúcar. Você vai ter que pelejar, você vai ter que lutar, você vai ter que ir para cima para conseguir obter sucesso nos seus projetos, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Você vai ter que ir para cima mesmo. Se precisar andar 15 quilômetros com um compromisso com Deus, você vai andar, porque Ele vai te honrar e você vai entender o porquê que deu certo. Sabe o que significa Jericó? Aí começa a mudar a coisa. Depois de andar 35 quilômetros, 45 quilômetros, chega um determinado momento em Jericó, significa perfume, fragrância. Em outras palavras, é hora de demonstrar a fé. Porque quando a gente demonstra a fé, sobe o cheiro suave do nosso louvor a Deus. E Ele começa a notar que o nosso compromisso é verdadeiro, porque está exalando um perfume suave para Ele. E se está exalando esse perfume suave de louvor e adoração a Deus, significa que estamos demonstrando ter fé na nossa escolha, que é servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está entendendo essa palavra? Está conseguindo compreender isso hoje? Sim ou não?
Jericó era um lugar atrativo pelo que tinha, e não pelo que é, mas pelo que possuía. Era uma cidade de idolatria e de obras da carne. Porém, tinha águas amargas. Quando as pessoas queriam, de alguma forma, ter prazer, elas não tinham prazer, porque era um lugar de idolatria, era um lugar de obras da carne, era um lugar o quê? De águas amargas. Mas era um lugar que, em vista de algumas coisas, chamava atenção. Chamava atenção. Poucos querem conquistar o compromisso com Deus. Poucos. Muitos querem conquistar qualquer outra coisa para depois ir para Deus. Acredite, é melhor chegar diante de Deus sem nada, porque perdeu tudo, do que ter tudo e chegar até Deus. Porque se o que você tem, esse tudo, não agradar a Deus, você vai ter que deixar. E eu acredito que vai ser pior do que se hoje, que você não tem nada, se humilhar da presença de Deus e reconstruir sua vida, ter um início aí de progressão na sua vida, baseado em tudo aquilo que você está ouvindo agora, nesse esforço de andar só para demonstrar sua fé para Deus. Não estou dizendo que você tem que andar a pé, senão daqui a pouco vai ter um monte de gente aí fazendo vídeo, eu estou andando a pé, o pastor Bruno pregou e disse que eu tenho que andar a pé, 15 quilômetros, 35 quilômetros, não estou dizendo isso. Eu estou ensinando você que mesmo que o lugar seja bonito, que Jericó era um lugar bonito, mas as águas eram amargas. E o povo era idólatra, e ainda o que mais sucedia naquele lugar eram obras naturais. Observa, mesmo que você tenha largado lá em Betel, o homem natural, você vai se deparar no meio do caminho, mesmo se esforçando, demonstrando sua fé, lugares onde a obra da carne predomina. Só que se você firmou um compromisso com Deus lá em Betel, porque em Gilgal, perdão, você deixou o homem natural, mas você saiu de Gilgal com compromisso com Deus. Você foi para Betel, adquiriu, firmou esse compromisso com Deus, chegou em outro lugar que reina a obra da carne, você não pode se dobrar diante das obras da carne. Você tem que se manter firme. E olha o que diz o versículo 5. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele também: assim eu sei, calai-vos. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Ambos foram juntos. Aqui, nesse Jordão, é o lugar de decisão mesmo. Depois de ter andado tanto, de ter passado tanta coisa, mesmo já tendo firmado um compromisso com Jesus, você ainda vai precisar provar para você mesmo, para você mesma, e principalmente para Deus, que é o que você quer é estar com Ele. E sabe o que significa o Jordão? Lugar que desce. O lugar que desce. Seria cômodo demais se Eliseu tivesse ficado em Gilgal, pois teria lá a estrutura para desenvolver o seu ministério. Lembra que Gilgal era um lugar de pedra? Poderia montar ali a igreja dele, poderia montar ali alguma coisa, ou poderia se filiar a alguma igreja, a algum lugar. Mas Deus não quer que você fique em Gilgal. Ele está te trazendo agora para Jordão, porque Ele quer te lavar de todo o pecado, de todo o acúmulo de maldade que ainda existe na sua vida. Ele está te chamando para se entregar e tomar a coragem e se batizar nas águas. E de fato, testificar que a sua escolha é o reino dos céus. Pastor, mas como é que eu vou fazer com esse negócio de pandemia? E como é que eu vou fazer para me batizar? Tem o meu telefone aí. Na igreja tem uma piscina. Nem que eu tenha que batizar uma pessoa, lavar toda a piscina, marcar outro dia, ou se der tempo da gente encher a piscina no mesmo dia, porque demora, a piscina é grande.
A gente lava, esteriliza, limpa tudo, te batiza, você vai embora. Lavo de novo, enche a piscina e assim vai. Mas e a conta de água? Vamos pensar no seu batismo primeiro. Vamos pensar no seu batismo primeiro. E depois a gente pensa em qualquer outra coisa. Vamos pensar na sua entrega com Deus. Vamos pensar na sua dedicação a esse novo tempo, desse novo momento da sua vida. João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3, versículo de número 30 diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Por isso que você está no Jordão. Você precisa descer, se diminuir. E Jordão significa descer. O que desce, para que ele cresça na sua vida. A sua ação de se diminuir fará com que Deus cresça. E se ele cresce estando em você, você é grande. Ninguém te detém. Crise alguma, pandemia alguma te detém. Creio que diretamente não só eu, mas a pastora Eliana tem orado muito aqui por essa obra. Ela fica em São Paulo, né? E eu fico aqui em Bragança Paulista. Eu tenho certeza que ela tem se dedicado comigo, orando para que a gente possa, mesmo nesse momento tão difícil da pandemia, a igreja está fechada desde o dia 15/3, a gente consiga pagar as contas da igreja. Quantas vezes eu me dispus de joelho diante da presença de Deus, pedindo: Deus, envia um recurso. Envia um recurso financeiro para que a gente possa pagar a conta de luz e de água. Teve uma pessoa que há 2 semanas atrás fez uma oferta na nossa igreja de R$158. Eu já consegui pagar a conta de luz e a conta de água. Paguei a conta de luz ontem. Olha que legal. Deus tem honrado. Hoje a mesma pessoa que havia feito essa oferta fez de novo uma oferta hoje na casa de Deus. Já para a gente inteirar. Para conseguir aí pagar o aluguel da igreja. Se você tem o desejo e tem sido bênção na sua vida, esses encontros com a palavra de Deus que a gente tem tido, a minha esposa vai colocar as informações da conta da igreja aí. Se você puder, faça uma oferta, nem que seja de R$10, porque a gente vai juntando 10 de um, 5 do outro, 2 do outro, e a gente vai fazendo o quê? Juntando para pagar as despesas da igreja. Eu estou muito confiante de que Deus vai fazer com que a gente, mesmo nessa crise, mesmo nessa pandemia, a gente pague integralmente o valor do aluguel, para provar para nós mesmos que nada nos para por estarmos fazendo a obra de Deus corretamente. A minha maneira de ver esse versículo é: eu tenho me humilhado diante de Deus, pedindo que Ele envie pessoas com coração bom, aberto, para semear nessa obra. E o próprio Deus é quem vai dar o sustento para quem está fazendo isso. Eu agradeço a Deus por essa pessoa que fez mais uma vez um ato de fé na nossa igreja, que está acreditando no nosso ministério e acreditando no meu chamado pastoral. Deve ter percebido, de alguma maneira, que somos pessoas que servimos a Deus, que obedecemos à palavra de Deus, por ela ter feito de novo uma oferta na nossa igreja. E ela nunca veio aqui, ela não é nem daqui, ela é de outra cidade, de outro município. E Deus tem abençoado. Aqui está a conta da igreja, minha esposa colocou aí. Faça uma oferta de R$2, de R$5, de R$10, de R$20. A sua oferta vai nos ajudar, pessoal. Lembra, fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Prove da alegria. Não estou usando isso para tirar dinheiro de você, não. Mas o servo fiel, que diz em Mateus 25:23, diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esteja certo disso.
de que a sua oferta está contribuindo para que eu continue pregando a palavra de Deus. Não me mate. Até usando o próprio versículo da Bíblia, o único que sobrou. Ainda querem me matar, Senhor, mas eu nunca deixei de te servir e eu não deixarei. Faça a sua oferta na nossa igreja. Faça. Confie. Acredite. Eu não dependo da obra. Eu não uso o dinheiro da igreja para comprar nada para mim. Eu sou, graças a Deus, um profissional. Eu tenho o meu salário, eu trabalho. E eu, desse salário, supro as necessidades da minha casa. Seja contas de consumo, seja alimentação, combustível, não importa. Até visita, quando eu faço na casa de alguém, eu não pego o dinheiro do combustível da igreja. Nem que seja R$50, eu não pego. Eu ponho do meu salário para fazer visita. O meu WhatsApp, a minha esposa colocou também aí em algum lugar das conversas. Pegue, me chame, deixa eu fazer visita para você. Você que é aqui de Bragança Paulista. Você que é de Atibaia, Itatiba, Pinhalzinho, Amparo, me contate. Deixa eu orar por você. Porque é muito mais próximo aqui do que eu ir para São Paulo. Mas se precisar ir, a gente vai. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar se você fizer uma oferta na nossa igreja. Nesse ministério evangélico fruto do Espírito. Tudo é revertido. A gente conta os centavos e põe aí no caixa da igreja. Por gentileza, me contate. Deixa eu orar por você. Vamos andar aqui para a gente terminar. Eu quero que você abra para terminar a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8. Você está em João, só você ir um pouquinho mais para frente aí. 1 Coríntios capítulo de número 8. Pastor, como que eu faço para devolver o meu dízimo? Você tem duas opções. Fazer a transferência ou o depósito para as informações da conta que a minha esposa colocou aí. Aí você manda o comprovante no meu WhatsApp e aí com isso eu quero ligar para você e fazer uma oração para abençoar a sua vida financeira. Mas só de você cumprir o que a Bíblia diz, você já é abençoado. Eu costumo dizer, eu sou dizimista e sempre fui. Nunca deixei de devolver o dízimo na minha vida. Desde os meus 14 anos eu sou dizimista. Se eu sou dizimista, quando eu sentar na mesa para comer, eu só agradeço pelo alimento. Eu não preciso abençoar ele. Porque se eu sou dizimista, tudo que entra na minha casa já é abençoado. Tudo que entra na minha casa já é abençoado. Seja pessoas, seja algo alguma compra de material físico, ou até mesmo eu e a minha esposa e a minha filha. Somos abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo de número 1 de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por isso que Deus deu Jesus. E não deu riqueza. Não ofereceu ou não permitiu que Abraão sacrificasse nada. Porque somente o amor é que edifica. Então, sabe por que deu certo? Porque Elias esteve com Eliseu esteve com Elias até o final, por amor à obra. Por saber que o único profeta que havia se mantido vivo e ainda queriam matar ele, ele viu o tamanho do amor que Elias tinha pela obra de Deus. E ele se manteve, se diminuiu para servir a alguém, que depois acabou sendo o sucessor. Então, se você quer progredir, dependa da palavra de Deus e você vai ser sucessor de pessoas grandes. Você será colocado em posições de pessoas grandes. E eu tenho certeza que assim que a palavra de Deus foi com esses homens, vai ser com você. Tá certo? Essa foi a palavra de Deus para a tua vida. Eu creio que você entendeu. Sabe por que deu certo? Porque somente o amor edifica. E se o amor edifica, não tem como dar errado. Se o amor é que edifica, tudo dará certo. E eu, como servo de Deus, como ministro da palavra de Deus, te abençoo em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. E se você crê, diga assim seja.
Deixa eu dar boa noite aqui agora para as pessoas que eu vi que conectaram aqui. Eu já tinha dado boa noite para o meu tio Carlos, para a Aire e para o Wesley, para a senhora Roseni. Deixa eu ver aqui mais aqui. Janete, boa noite. Mais uma vez, obrigado aí por participar da nossa transmissão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E graças a Deus, ninguém mais me deu boa noite. Tá certo, pessoal? Chegamos a mais um final de encontro com a palavra. E eu me despeço declarando que você tenha uma noite excelente de sono. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.